Salve, salve, amigos palmeirenses, em especial aos amigos que nos acompanham aqui através do YouTube, aos amigos que nos acompanham através de algumas redes sociais, sobretudo através do Fórum do Porco Mestre. É muito bom estar com vocês aqui novamente para dizer algumas coisas do nosso Palmeiras, como costumeiramente nós temos feito nos últimos tempos. Aliás, em especial hoje, estamos vivendo aqui esses momentos que antecedem a partida que o Palmeiras fará na noite de hoje, sábado, contra a equipe do Bahia, lá na nossa arena, no Allianz Parque, né? E aí, pessoal, eu tenho dado uma olhada e procuro dar uma corujada, como diz aquele pessoal antigo que ficava procurando através das rondas dos seus radioamadores, né? Nas redes sociais, nos YouTubes dos nossos parceiros, que as coisas caminham meio de uma forma um tanto quanto confusa para o nosso Palmeiras. Tivemos a oportunidade de, no dia de ontem, inclusive, abrirmos aí o pessoal da Mancha, que tem lá a TV Mancha, a Rádio Mancha, e o pessoal está cuspindo marimbondo mesmo em função dos últimos acontecimentos que vêm ocorrendo com o nosso Palmeiras, principalmente após aquela desastrosa derrota que ficou marcada. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade, daquela partida em que o Palmeiras, de uma forma muito estranha e desastrosa, acabou perdendo o título do Paulista de 2018 para a equipe de Itaquera, né? Onde ocorreu a tal da interferência externa, e de lá para cá o Palmeiras já começou a fazer uma fase de recuperação, né? Mas aquilo deixou a torcida empolvorosa, e eu percebo que essa torcida grande do Palmeiras, essa organizada maior do Palmeiras, colocou como pano de fundo que eles não querem mais com que esse técnico continue dirigindo a nossa equipe, o Roger. Eu particularmente acho acho até um tanto quanto inconveniente se dizer isso, porque, claro, a gente, em hipótese alguma, quer perder para o nosso rival, né? Isso marca muito. Aliás, é o que está faltando nesse novo Palmeiras, nesse elenco, esses atletas entenderem o que é jogar com o time de Itaquera. Eles ainda não entenderam, parece, que a importância disso, né? E o Roger andou cometendo alguns deslizes na forma de orientar o time. Eles, dessa torcida que eu estou citando aqui, inclusive dizem que ele nem vibrar, ele vibrou no banco. Aliás, ele sentou-se no banco, o que eles acham inadmissível. Eu particularmente acho o seguinte: treinador bom não precisa ficar pulando na beira do campo e gritando com seus atletas. O treinador bom é aquele que treina bem a equipe e que durante a partida ele pode ficar no banco sentado ou até deixar ali um auxiliar e ele ir para um camarote para assistir a partida num ângulo melhor, né? Essa é a equipe bem treinada. Mas de qualquer forma, é essa coisa da emoção, né, pessoal? O sangue do palmeirense é caliente e a nossa torcida não admite esse tipo de situação. E a gente não pode dizer nada, evidentemente. Respeitamos o ponto de vista deles. Aliás, é a torcida que, apesar de tudo, é que dá a cara a bater, que está presente em todos os jogos, que canta o jogo inteiro, que vai atrás desse Palmeiras por qualquer lado do mundo, né? Então, de repente, a gente tem que baixar a cabeça. Uma série de coisas que eles dizem, nós temos que, evidentemente, mesmo que seja contra gosto, aceitar, né? Mas, por exemplo, hoje, nessa partida que o Palmeiras fará contra o Bahia, nós não teremos a presença desse jogador que vem causando uma série de celeumas no nosso elenco para as torcidas, sobretudo as organizadas, que é exatamente o Dudu, que vem inclusive fazendo o papel de capitão. Pô, Márcio, por que o Dudu não joga hoje? Olha, todo mundo sabe, o Dudu não joga hoje porque ele está cumprindo o terceiro cartão amarelo que ele tomou na última partida e, evidentemente, ele não pode jogar. Então, a comissão técnica, na figura do Roger, substituiu hoje
achou o substituto para o Dudu, que é o William, né? Que pode não te parecer, mas ele faz bem essa função de buscar o jogo e cair dos dois lados com técnica e, acima de tudo, com inteligência, com rapidez, né? Eu acho que deve dar certo, ele deve ir muito bem, porque ele, em reais condições de jogo, jogando inclusive junto com um bom articulador, se o Lucas Lima acertar o pé para se posicionar melhor, vibrar mais, é o que nós esperamos do Lucas Lima, né? Para fazer lançamentos, para abrir esse jogo, triangular, fazer o famoso 1-2, ele vai ter oportunidade de um lado sempre estar achando o William e do outro o Keno. Então vocês veem que nós temos dois jogadores extremamente rápidos no nosso ataque no dia de hoje. E o grande Borja, né, que tem sido tema de muitas discussões, inclusive no nosso fórum, né? Ame-o ou deixe-o. Então o Borja é um caso assim a se estudar, né? Fez 3 jogos na última partida, ele é um jogador guerreiro, mas ele tem algumas características que nós ainda não conseguimos entender direito, até o semblante dele, de uma certa frieza, né? Mas ele é matador, é goleador, ele se coloca bem dentro da área. Só que nós convenhamos, ele não tem um toque de bola refinado, né? Apesar dele servir os amigos, os companheiros dele ao longo da partida, ele também é um bom garçom, né? Tem demonstrado isso, mas em função dos tantos gols perdidos por ele e pela carência de gols que ele fica mostrando para nós em alguns lances e algumas partidas, fizeram com que a torcida do Palmeiras começasse a ter uma certa bronca, né? Começaram a persegui-lo. E aí nós acabamos até achando isso meio engraçado, porque, a rigor, o Borja é o tipo de jogador que eu tenho certeza que, se ele estivesse jogando em qualquer outro time do Brasil e estivesse fazendo gols, né, nós estaríamos pedindo a presença deles no nosso ataque. Mas isso é coisa de Palmeiras, né, pessoal? De qualquer forma, a gente continua esperando que ele, Borja, possa nos brindar sempre com grandes gols, né, presente, fazendo coisas interessantes para o nosso time e para a nossa torcida, tá? Aliás, o Borja hoje deve ser a última partida dele nessa fase, porque ele deve amanhã viajar e se apresentar para a seleção da Colômbia, segundo os noticiários, para servir o seu país, a Colômbia no caso, na Copa do Mundo da Rússia, né? Tomara que a gente não sinta tanta falta dele, se bem que já está terminando esse período aí antes da Copa, e já nós vamos viver aquele ato de quase um mês e meio, sem poder ver o nosso Palmeiras. Eu fico muito sentido com isso, porque a gente tem algumas decepções com relação a essa seleção brasileira. Primeiro, que não tem nenhum dos atletas do Palmeiras lá. Segundo, que ela é dirigida pelo Tite e pela comissão técnica todinha do time de Itaquera. Isso me causa um certo mal-estar e creio que para vocês também, né? E aí começam aquelas discussões, aquelas brigas. Ah, não, mas é o Brasil, eu vou torcer para ele. Olha, pessoal, eu vou me omitir dessa, tá? Confesso que eu não vou torcer para a seleção brasileira. Também não vou ficar fazendo estardalhaço de dizer que eu vou torcer para outra equipe. Só que a gente fica assim meio, né? E por outro lado, isso tudo tem a ver com a história de que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil e não tem nenhum jogador do Palmeiras na seleção. Então fica a pergunta, melhor elenco até onde, né? Bem, de qualquer forma, pessoal, eu procurei fazer algumas anotações aqui no nosso velho caderninho, né? E aí nós vimos, por exemplo, que o Palmeiras agora começa a viver uma nova fase, uma nova etapa, no que diz respeito a essa coisa dos seus capitães, né? Até então o Dudu tem sido efetivamente o único capitão da equipe, mas na última partida vocês viram que foi o Praz, que coincidentemente teve uma atuação brilhante no jogo de meio de semana, quando ele até pênalti pegou contra o Júnior Barranquilla, né?
E aí começa aquela discussão. Mas, segundo tem comentado o Roger para as hostes esmeraldinas, essa foi boa, hein? Ele deve começar a fazer um rodízio entre alguns jogadores. Comenta-se Jailson, Felipe Melo, Dracena, o próprio Praz, né? O Bruno Henrique. Então ele deve começar a fazer algum rodízio, porque ele acha que é legal que ele divide responsabilidade e tira o peso das costas de um só jogador, né? Que, convenhamos, essa história de capitão parece que não fez muito bem para o Dudu. Até isso contribuiu para que ele andasse aí perdendo as rédeas do seu comportamento dentro do campo, né, pessoal? Por outro lado, vocês viram como nós estamos tratando de alguns assuntos ligados a essa coisa do Palmeiras nesses últimos momentos. Nós vimos aí que nessa coletiva dessa semana nós tivemos a presença do Felipe Melo, né? E fatalmente fizeram aquela pergunta para ele, o que ele achava daquele lance, né, do paraguaio Romero de fazer aquela embaixadinha da Foquinha na beira do campo. Ele só respondeu o seguinte, Felipe Melo: toda ação tem uma reação, né? Então ele quis dizer que não vai ficar barato, já que o time não revidou em campo, ele, quem sabe, vai se encontrar com esse rapaz. Eu acho até que, mesmo que não seja o técnico do time de Itaquera, esse que está lá hoje, que se comenta que ele está indo embora, né? Eu acho até de bom senso eles nem colocarem esse Romero no segundo turno lá na nossa arena, porque o pau vai comer, pessoal. A galera vai para cima desse cara, porque ele descompromissadamente, né, fazendo um discurso mentiroso, que ele estava querendo mostrar para a mídia que ele tem capacidade técnica para fazer aquilo lá, ele simplesmente nos afrontou. E alguma coisa sobra para ele, então vamos esperar para ver. Eu acho que se jogar na arena, na nossa arena, sobretudo com o Felipe Melo, uma hora ele vai tomar um encontrão lá e vai ficar meio ruim, né, pessoal? Bem, por outro lado, olha, vamos lá. O Palmeiras, eu até anotei aqui que eu peguei essa notícia no UOL, apesar de ser o dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, né? Essa coisa da perda do título do Paulista trouxe uma certa fúria por parte das nossas organizadas, acabei de dizer isso, né? E isso diz inclusive que o Palmeiras tenta maquiar essa situação. O próprio Felipe Melo disse que isso tudo é problema político, não é nem problema físico, de esporte. Essa história dessa fúria que está havendo contra o Palmeiras é problema político. E convenhamos, o Palmeiras está vivendo uma série de probleminhas políticos, né? O Gagliotti, com esse caso da intervenção externa daquele fatídico lance contra o time de Itaquera, que o apitador deu o pênalti e voltou atrás. O Gagliotti chamando o Paulista de Paulistinha, que sobrou para ele nessa semana uma suspensão de 45 dias por conta do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo. A presença desse Olim, né, que é esse presidente do TJD, que é um cara que já demonstrou ser incapacitado para isso. Ele serve mesmo, acho que é para ser delegado de polícia e não presidente desse TJD, porque ele tem causado muita revolta por parte, principalmente da nossa torcida, pelas coisas que ele vem dizendo, né? Mas de qualquer forma, vamos esperar. E o próprio Felipe Melo, nessa coletiva, ele disse uma coisa que vocês vão de convir com ele, que ele está certo. Ele disse que o Palmeiras, por essa grandeza, pelo alto investimento, patrocínio, arena, sócio-torcedor, uma série de situações, campeão em rendas, né, pessoal? O Palmeiras tem mais do que obrigação de ganhar um título esse ano. É o mínimo que nós esperamos do Palmeiras. Deixamos vazar por entre os dedos, ou Palmeiras, deixou vazar ou escorregar por entre os dedos, o título desse Paulistinha, ou desse Paulista, né? De uma forma inconcebível. Perdemos para aquele time dentro dos nossos domínios. Então o Palmeiras agora é Libertadores, é Brasileiro e Copa do Brasil. Ele tem que buscar um título.
Não sei como, mas tem que buscar. Porque senão não dá para entender mais nada essa história do Palmeiras ter, como dizem por aí, o maior plantel do país. Que história é essa? Né? Então, o Palmeiras está vivendo esse drama e que nós continuamos acreditando. Anotei até os próximos jogos do Palmeiras para a gente fazer um balanço daquilo que a gente vai passar antes dessa Copa do Mundo, né? Esse jogo hoje contra o Bahia, na nossa casa. Depois nós jogamos contra o Sport, também na nossa casa. Depois vamos enfrentar o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Pedreira, né, pessoal? Mas tudo bem, é Campeonato Brasileiro. Tem que encarar qualquer negócio. Depois nós jogamos contra o São Paulo, o time do Morumbi nos nossos domínios, na nossa arena, né? Depois jogamos contra o Grêmio lá no Sul, Pedreira também. O Palmeiras tem que se preparar bem. São jogos, pessoal, que o Palmeiras tem tudo para fazer um bom jogo e até ganhar. Não é zebra ganhar desses times, como eu já lhes disse. Cruzeiro lá em Minas, o Grêmio lá no Sul. São resultados normalíssimos que podem acontecer. Depois nós vamos jogar com o Ceará lá no campo deles, também jogo difícil, lá no Ceará, né? Depois nós enfrentamos o Flamengo nos nossos domínios, na nossa arena, né? E pela Copa do Brasil, nessa próxima quarta-feira, eu nem citei porque é fora desse brasileiro que eu andei comentando esses próximos jogos. Pela Copa do Brasil, enfrentamos o América Mineiro na próxima quarta-feira, nos nossos domínios, no Allianz, que é o jogo de volta. Vocês se lembram que nós vencemos o América Mineiro lá nas Minas Gerais, na casa deles, pelo placar de 2-1, né? Que foi um jogo meio mequetrefe, né, pessoal? O Palmeiras poderia ter jogado melhor. Parece que andamos dando uma escorregada. E para o jogo de hoje, segundo como nós podemos chamar, os setoristas, os carinhas que cobrem o Palmeiras diariamente por vários órgãos esportivos, provavelmente o Palmeiras deva sair jogando com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos e Edu Dracena e Diogo Barbosa, né? O nosso meio-campo deve ser formado pelo Felipe Melo, pelo Bruno Henrique e pelo Lucas Lima mais à frente para poder municiar o nosso ataque. E o nosso ataque vai de William, Keno e lá na ponta dessa lança o Borja. Então é uma equipe bastante forte e que nós esperamos que ela possa nos oferecer aí um grande espetáculo e a gente possa vencer o Bahia. Sem grandes surpresas, Palmeiras. Pelo amor de Deus, precisamos vencer o Bahia. O time que a gente vai colocar em campo nos parece muito bom. Então façam o papel de vocês, né? Continuamos firmes e fortes. Nos acompanhem nas nossas resenhas no YouTube, né? Botando lá o seu like, inscrevam-se, comuniquem seus amigos que ainda não entraram na nossa página lá no YouTube. É só entrar lá e escrever e colocar Porco Mestre. Você vai ver que nós temos um canal lá no YouTube bacana, uma série de gravações dos nossos comentários sobre o Palmeiras, né? Estamos também no Instagram, o Porco Mestre, e estamos, evidentemente, via Facebook, né? Com o nosso fórum, que tradicionalmente vocês têm nos acompanhado. Coloquem lá suas postagens, continuamos batendo esses nossos papos aqui pelo tal do Fórum do Porco Mestre. Participem dos nossos bolões e comuniquem seus amigos, indiquem seus amigos palmeirenses para fazer parte dessa nossa família do Fórum do Porco Mestre. Por hora é isso que eu tinha para dizer. Nós voltamos e, se Deus quiser, comentando um grande placar, uma grande vitória contra a equipe do Bahia. Por enquanto eu deixo para cada um de vocês aqui um forte abraço. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a qualquer momento. Tchau, hein?